E se um território estrategicamente localizado entre a América do Norte e a Europa fosse reorganizado entre potências globais, num processo semelhante ao que ocorreu na Conferência de Berlim, de 1884 a 1885. Naquele encontro realizado em Berlim, potências europeias definiram regras para ocupação territorial efetiva em África, formalizada na chamada Conferência de Berlim. Foi um processo institucional baseado na lógica imperial da época. Hoje, a hipótese de partilha envolve Grenolândia, a maior ilha do mundo com cerca de 2,1 milhão de quilômetros ao quadrado. Segundo dados oficiais do governo dinamarquês, o território mantém autonomia interna, mas continua formalmente ligado ao Reino da Dinamarca. Para analisarmos essa hipótese, é necessário compreender o contexto jurídico, estratégico e econômico atual. O mundo de hoje é regulado por tratados, direito de mar e mecanismo de autodeterminação. Eu sou Marcelo Padeiro, bem-vindo ao canal. Neste vídeo vamos analisar como funcionaria na prática uma eventual tentativa de partilha da Grenolândia, seu mecanismo jurídico, limites institucionais e implicações estratégicas, sempre com base em fontes listadas na descrição. E no último bloco você vai entender por que juridicamente a hipótese de partilha enfrenta um obstáculo quase absoluto no sistema internacional atual. Vamos aos fatos. A Groenlândia foi colonizada pela Dinamarca no século XVIII. Em 1953, deixou de ser formalmente colônia e passou a integrar o Reino da Dinamarca. Em 1979, obteve a autonomia interna, Home Rule na linguagem inglesa. Em 2009, com a Lei de Autogovernação, ganhou a sua competência ampliada e reconhecimento de direito de autodeterminação, segundo o parlamento dinamarquês. A sua população é de cerca de 56 mil habitantes, majoritariamente inuit. Segundo dados estatísticos oficiais da Groenlândia, a economia depende essencialmente de pescas e subsídio dinamarquês, que representam parte significativa do orçamento público. Ao contrário do século XIX, hoje existem organizações de Nações Unidas, criadas após a Segunda Guerra Mundial, para regular conflitos e reconhecer o princípio de autodeterminação dos povos. A questão é, juridicamente, quem decide o futuro territorial? A resposta está na legislação dinamarquesa e no direito internacional, que vamos acompanhar já a seguir. Para que um território seja partilhado, seria necessariamente acordos formais reconhecidos internacionalmente. A principal referência jurídica é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito de Mar, que define zonas econômicas exclusivas e direito sobre plataformas continentais. A Groenlândia amplia significativamente a zona marítima da Dinamarca no Ártico. Isso inclui acesso a recursos minerais e potenciais reservas estratégicas, segundo estudo de Serviço Geológico Dinamarquês e Groenlândia. Qualquer alteração territorial exigiria consentimento do rei da Dinamarca. E segundo a Lei de Autogoverno de 2009, exige também a consulta direta à população local. O sistema internacional atual é baseado em soberania reconhecida. Não existe mecanismo legal que permita a divisão forçada de um território autônomo pertencendo a um Estado-membro da ONU sem o consentimento formal. Uma dúvida que surge é: poderia haver pressão externa para alterar esse estatuto? As negociações bilaterais são possíveis entre Estados soberanos, mas na prática, qualquer acordo que ignorasse o direito de autodeterminação violaria o princípio da Carta da ONU. E isso nos submete a compreender interesses estratégicos. A Groenlândia ocupa
posições centrais no Ártico, mas com o desgelos acelerado nas rotas marítimas, tornou-se mais acessível. Dados do Conselho Ártico indicam aumento progressivo da navegação sazonal na região. Além disso, o território abriga a base espacial de Pitfic, operada pelos Estados Unidos, essencial para o sistema de alerta antecipado. Isso explica o interesse estratégico norte-americano. Em 2019, o então presidente Donald Trump mencionou publicamente a possibilidade de compra deste território. A sua proposta foi imediatamente rejeitada pela Dinamarca. A Groenlândia também possui reservas potenciais de terras raras, e esses minerais são fundamentais para bateria, turbina e tecnologia de defesa. E segundo a Agência Internacional de Energia, a demanda global de minerais críticos cresce de forma consistente. E a questão é, existiria interesses estratégicos equivalem à viabilidade política? A história recente sugere que não. O sistema internacional atual limita transferências territoriais sem processo formal e transparentes. E isso que nos submete a compreender as diferenças estruturais. Comparar a possível partilha de Groenlândia com a Conferência de Berlim exige muito cuidado, pois no século XIX não existia sistema global consolidado de direitos internacional públicos com princípios universais de autodeterminação. Os tratados multilaterais, tribunais e opiniões públicas globais moldam decisões territoriais. Estados-membros da ONU estão vinculados a regras formais. Além disso, a própria Groenlândia pode optar pela independência através do referendo, segundo a legislação dinamarquesa. Ou seja, o futuro do território da Groenlândia depende maioritariamente da sua população. Isso representa uma diferença estrutural central. No século XIX, decisões eram tomadas entre impérios, e no século XXI, a legitimidade jurídica depende de consentimento democrático e reconhecimento internacional. Conhecer essas diferenças permite-nos avaliar sinais realísticos. Uma partilha sem consentimento seria incompatível com o sistema jurídico atual. Para concluir, neste vídeo analisamos como funcionaria juridicamente e estrategicamente uma eventual tentativa de partilha de Groenlândia. Quais são os seus mecanismos e implicações no sistema internacional atual? Os dados indicam que, embora o território tenha alto valor estratégico e econômico, o direito internacional contemporâneo estabelece barreiras significativas contra qualquer decisões impostas. O futuro da Groenlândia depende, sobretudo, da sua população e de processos legais reconhecidos, e a hipótese de partilha enfrenta obstáculo quase impossível, porque o sistema atual exige consentimento soberano, legitimidade jurídica e respeito ao princípio de autodeterminação. Se este conteúdo foi útil, então não te esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e partilhe este vídeo com mais pessoas. Eu sou Marcelo Padeiro e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!